A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu gostaria de convidar para nós ler e meditar na palavra de Deus nesta hora maravilhosa que o Senhor nos concede, meditação. Salmo 41, versículo 1, 2 e 3 diz assim, é um dos salmos de Davi, que tem o título Cuidado de Deus para com os pobres. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. O Senhor livrará e conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás vontade dos seus inimigos. O Senhor sustentará no leito da enfermidade, tu renova a tua cama na doença. Glória a Deus, que palavra, hein? Aleluia! Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O que acontece com ele? O Senhor livrará ele no dia do mal, porque tem um dia do mal, e o dia do mal vem. Aleluia, é para todos. Ah, para o justo? Sim, a Bíblia diz que Deus prova o justo. Então vem dia do mal para o que sucede a todos. Aleluia. Então diz aqui a palavra que bem-aventurado aquele que atende o pobre. O Senhor livrará no dia do mal. Que maravilha. Promessa de livramento. Oh, não é mais ou menos, né? Livramento de Deus. E diz que o Senhor livrará e conservará em vida. Nem morte, não, conservará em vida. E será abençoado na terra. Quer ser abençoado na terra? Está a receita aqui, ó. Quer ser bem sucedido, obedeça a receita do médico, não é isso? Quando é um bom médico, é claro. E agora depois não põe culpa nele, pois não obedeceu a receita. Quer ser bem sucedido? A receita de Deus que não falha, que é infalível, está aqui. Bem-aventurado aquele que atenda ao pobre, o Senhor livrará no dia do mal. Só isso não, o Senhor conservará, livrará e conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não entregarás a vontade dos seus inimigos. A vontade dos inimigos é de destruir, de engolir vivo, como está escrito, mas Deus não entrega, pronto. Deus, o diabo só pode tocar nas coisas de Jó porque Deus permitiu, do contrário, nada acontece. E Deus sustentará no leito da enfermidade e renovará a cama na doença. Eita glória, isso é que é promessa, hein? E Deus tem um compromisso com essa palavra para cumprir, como nós já meditamos e não canso de citar Jeremias capítulo de número 1, versículo número 12, quando Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então esse cumprimento aqui, Deus está olhando essa palavra para cumprir. E Deus diz também no livro de Provérbios que aquele que tampa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Aleluia. Plantou, colhe, não planta trigo e colhe arroz, não. Os dois parecem, mas é diferente. Trigo é trigo, arroz é arroz. Não se planta soja e colhe feijão, não. Os dois é parecido, mas é diferente. Aleluia. Plantou soja, vai colher soja. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou arroz, vai colher arroz. Plantou trigo, não vai colher arroz, não vai colher trigo. Então diz aqui que aquele que tampa os ouvidos, o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Plantou, recebe. Plantou, colhe. Aquilo que plantar, da Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Não diz que ele semeia a coisa e colhe outra, não. Não é assim que está escrito na carta de Paulo aos Gálatas? Também no livro no Salmo, outro mais um Salmo, Salmo número 12, diz, por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salva a quem por isso suspira. Quem suspira por quê? Por livramento, por clamando, por necessidade. A Bíblia diz também no Salmo de número 72, versículo 12, que ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e aquele que não tem quem o ajuda. Não fica pensando que os pobres estão abandonados, está nada. Deus tem cuidado e Deus quer usar eu e você. É um para cuidar do outro. E ai de mim se eu não fizer alguma coisa que estiver no poder de fazer. Eu que não quero clamar e não ser ouvido. Mas se tampar os ouvidos, o que tem a ver com isso? Como alguém já diz, o que tem a ver com aqueles irmãos lá do outro lado, ou aqui mesmo? É o governo que tem que cuidar disso. Tá certo, quer dizer, o governo que é enviado de Deus, é o governo que Deus separou, não, Jesus que separou, fui eu e você, para que nós vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Deus não separou, não foi governo, não.
Governo, a maioria dos governos não está nem aí, quer que os pobres morrem mesmo, principalmente os socialistas e comunistas. Quer que os pobres morrem mesmo, que é para, como eles falam, tem que deixar uma nação seleta só de pessoas de bem, pessoas financeiramente. Aí vem aquele que diz que conhece a Deus, conhece nada. Quem conhece a Deus cuida um dos dois. Quando está alimentando, ele preocupa se o seu irmão também tem alimento para alimentar. Esse é o verdadeiro que foi separado por Jesus Cristo. E quando o pobre clama, ele tem os ouvidos para ouvir. Agora aquele que tampa os ouvidos, aleluia, está a receita para ele. Ele também vai clamar e não vai ser ouvido. Pronto. Ah, mas vai chegar o dia mal para ele? É claro, é. A Bíblia diz que Deus prova o justo. Se ele é justo, mas se ele for justo, ele vai ouvir o clamor do pobre. É porque não é justo, ele só fala. Aleluia. Que a Bíblia diz que Deus prova o justo. Está lá escrito no Salmo número 11, versículo 5. Então, o dia da provação, Paulo falou do dia mau, havendo feito tudo. Estais preparado para o dia mau. Eu tenho um dia que tudo, o vento está soprando, popa está empurrando o barco para frente em velocidade. Mas tem o dia do vento ao contrário, igual os discípulos enfrentou lá. A Deus que o vento soprava ao contrário. Lá na quarta vigília da noite ainda veio Jesus andando por cima das águas e os discípulos ficou com medo. Agora era um lugar que eles eram acostumados. Mas como diz, parece que era 1 metro para frente e 2 para trás. Às vezes de para frente só ia para trás. O vento soprando ao contrário. E aquele dia que o vento está soprando ao contrário na minha vida e na sua vida. Parece que tudo nós vamos fazer não está dando certo. É o dia mau. Ah, mas eu tampei o ouvido do clamor do pobre. Ele clamou e eu não ouvi, agora eu vou clamar e Deus não vai me ouvir. Que é isso? Deus é misericordioso, exatamente. E é por isso, por causa da misericórdia dele, que ele cumpre a palavra dele. Aleluia. Ele diz que aquele que tampa os ouvidos do clamor do pobre, está aí, ó, eu acabei de ler, Provérbios 21, 13. Também clamará e não será ouvido. Pronto, acabou. Mas a receita está aqui, ó. Que bem-aventurado é aquele que atende o pobre. O Senhor livrará no dia do mal. Promessa de Deus. Deus cumpre a palavra dele. E diz que Deus também não entregará a vontade dos seus inimigos. E Deus restaurará da cama da doença. Deus assiste no leito da enfermidade e restaura a cama da doença. Mas é para aquele que atende o pobre, é aquele que ouve o clamor e atende, não é aquele que ouve o clamor e tampa os ouvidos, não. Olha o que Deus diz aqui: por causa da opressão dos pobres, do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei salva a quem por isso suspira. Deus vai lá e salva. E coloca o que tampou os ouvidos no lugar dele, que está escrito que o justo será tirado da angústia e o pecador fica no lugar dele. Vai lá, é pecador. Por quê? Ah, não, mas eu sirvo a Jesus. Pois é. Mas a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então está na mesma linha do diabo. Pronto. Porque pecado é do diabo. A Bíblia diz que quem ele vive pecando desde o princípio. Aleluia. Eu sei fazer o bem, mas eu não faço. Eu estou igual, não, estou pior do que o ímpio. Não estou igual ao ímpio, porque o ímpio não sabe fazer o bem. Como é que ele vai fazer? Ele jaz no maligno. Ele vive na impiedade. Ele vive à mercê da sorte daquilo que o diabo determina para ele, porque a Bíblia diz em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então ele não vai saber fazer o bem, não. Agora eu e você aprendeu com Jesus e estão fazendo? Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, assim diz Tiago. Aleluia, é a palavra de Deus. Que tanto de versículo da palavra de Deus para nós meditar nesta hora, tudo falando a mesma coisa. Por causa da opressão do pobre e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Já pensou Deus levantando do trono para tomar providência? E eu e você tampou os ouvidos, aí vai clamar e Deus não vai ouvir. Provérbios 21, 13. Que Deus em Cristo abençoe, medita nessa palavra. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor livrará no dia do mal. No dia do mal você está livre, se você atendeu. Agora, se tampou os ouvidos, vai gritar até morrer e não vai ser atendido. Está escrito. E Deus vela sobre a palavra dele para cumprir. Aonde é que Deus vai trocar? Não, mas ele está pedindo misericórdia. Pois é, mas ele ouviu o clamor do pobre e não atendeu, ele tampou os ouvidos. Então agora deixa ele clamar.
O compromisso de Deus é com a palavra. Como é que Deus vai voltar a palavra atrás? Ele diz, eu velo sobre ela para cumprir. Ela diz que é sim. Aí Deus vai voltar atrás? Não volta não, aleluia. Tampou os ouvidos, vai clamar e não vai ser ouvido. Que Deus em Cristo os abençoe. Medita nessa palavra nesta hora, que Deus te abençoe muitíssimo. Um abraço, fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.